Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos receber um padre que veio do Vila União. Ele é atualmente padre da diocese lá em Nashville, na paróquia Santa Rosa de Lima. Seja bem-vindo, Padre Cristiano. Muito obrigado. Padre Cristiano, e onde o senhor nasceu e onde o senhor mora? Eu nasci na Vila União, eu nasci em casa, na rua que agora se chama 13 de Abril. E eu sou da Vila União, sou de Fortaleza, e agora eu sou pároco numa paróquia no centro dos Estados Unidos, na diocese de Nashville, uma cidadezinha que se chama Murfreesboro, e a minha paróquia é dedicada a Santa Rosa de Lima. E a sua formação sempre foi católica? Eu nasci numa família católica, né, mas não praticante. Até eu 11 anos de idade, 10 anos de idade, a minha família era uma família muito disfuncional no sentido religioso. Então, formação católica é o que eu tenho de criança, somente aprender a rezar com a minha avó. Mas a partir da primeira comunhão eu comecei a viver mais a minha fé e me comprometer mais, e a minha família foi me acompanhando ao longo dos anos. E o senhor sempre pensou em ser padre? Eu digo que eu recebi a vocação no dia da minha primeira comunhão, no dia 8 de dezembro de 1982. Mas eu tomei muito tempo para decidir entrar no seminário e na vida religiosa, porque primeiro eu fui religioso, depois de uma experiência de quase 20 anos como religioso, eu me tornei padre diocesano. E naquele tempo, no dia da primeira comunhão, eu tive uma experiência realmente de encontro com Cristo. E ali eu tinha só 10 anos de idade, eu senti esse primeiro chamado. Mas, como todo jovem daquela época, eu preferi continuar os meus estudos e terminar aquilo que hoje se chama ensino médio. Naquela época a gente falava primeiro grau, segundo grau. Quando eu terminei o segundo grau, eu fiz vestibular para veterinária, não passei, e 6 meses depois eu entrei no seminário. E qual foi a importância da comunidade lá no Vila União para a sua formação? Eu creio que a paróquia da Vila União, de Jesus Maria José, ela foi de uma importância muito primordial no meu discernimento, no meu caminho. Porque foi a paróquia que não só me incentivou, mas me formou. Até hoje, como pároco, eu continuo levando comigo os princípios que eu aprendi na Vila União, com a pastoral, com os grupos, com a coordenação, com a liderança. E também o fato de que, vendo o meu pároco celebrar a missa, eu me dizia para mim mesmo, eu sinto o desejo de fazer aquilo ali, eu sinto o desejo de ser aquilo ali, eu sinto o desejo de estar próximo do mistério de Cristo, da Eucaristia. Então eu devo muito à paróquia da Vila União, à paróquia de Jesus Maria José, pela minha vocação. Hoje, atualmente, né, lá na paróquia, a gente tem assim, uns grupos de oração, tem o Vinde a Mim, tem a Rainha dos Anjos, tem a Nova Aliança de Misericórdia, além dos grupos de texto dos homens, do Magnificat. Naquela época, o senhor participava de algum grupo de oração? Bom, quando eu cheguei na paróquia, o único grupo que existia era o grupo dos coroinhas, para jovem. Existia um grupo de jovens no convento das Irmãs Salesianas, mas não era ligado à paróquia. Então não tinha muita coisa. Então foi eu e alguns outros jovens que começamos o movimento de jovens. Uma coisa que eu fiz depois de ser coroinha foi me envolver com a catequese. Então eu fui assistente de catequista. A Edith Alves, que Deus a tenha na glória, ela quem me ensinou a ser catequista. E as irmãs salesianas sempre me incentivaram a me envolver na paróquia e a me aprender, não? Então eu comecei a participar dos coroinhas, depois da catequese, depois da Legião de Maria para jovens, porque existia, ainda que não existia um grupo de jovens, mas existia um presídio para jovens, para adolescentes. E aí eu também fazia parte daquele presídio. Presídio? Presídios é o nome dos grupos da Legião de Maria, dos diferentes grupos. E o senhor se lembra de alguns padres que passaram lá pela paróquia de Jesus Maria José? Bom, na minha vida na paróquia eu só tive o padre Frota, não o padre Raimundo Gomes Frota, que chegou na paróquia em 1978 e morreu como pároco no ano 2000. Ele foi o único pároco que realmente conviveu comigo e que me ajudou muito. Inclusive eu morei com o padre Frota por muitos anos. Na paróquia.
E ele foi o que me incentivou desde o primeiro momento, quando eu disse para ele que eu pensava em ser padre, quando eu tinha 12 anos de idade, que eu esperei ainda 2 anos para sair do armário, como se diz, né? Porque de 10 a 12 anos eu nunca disse para ninguém que eu pensava em ser padre. Foi só com 12 anos que eu disse para o pároco. Depois eu disse para minha família, mas primeiro eu disse para o padre Frota. E ele me incentivou muito. Então ele foi o padre que realmente me acompanhou até quando eu entrei no seminário, na vida religiosa primeiro, em 1994. E o senhor teve experiências de grupo de renovação carismática aqui em Fortaleza? Outra coisa que eu tenho que dizer e admitir é que eu devo muito à renovação carismática pelo meu crescimento espiritual e pelo meu discernimento vocacional, porque desde eu entrei em contato com a renovação carismática mais ou menos em 1985, e aí fiz o seminário de vida no Espírito Santo em 87, nos encontros do Renascer com a comunidade Shalom, e aí comecei também a trazer a experiência da renovação carismática para jovens, para a paróquia, porque já existia um grupo de oração na paróquia, de renovação carismática, só que era um grupo de senhoras, e que era se reunir nas segundas-feiras depois da missa. E com essa experiência que eu tive com o seminário no Shalom, em 1987, nós começamos com os jovens que já tinham contato, nós começamos a trazer essa experiência também para a paróquia. E quando começou a sua realmente formação para padre? Porque aqui eu acho que o pessoal começa com um seminário propedêutico, né? Sim. O meu processo foi muito longo, porque no meu discernimento vocacional eu tive vários diretores espirituais. Um deles foi o Dom Guido, que era um bispo emérito que morava em Nazaré, na paróquia de Nazaré. E eu sempre pensei que Deus me chamava para ser religioso, para ser sacerdote religioso, como os salesianos, como os piemartinos. E eu tinha muito essa ideia de que Deus me chamava para ser carmelita, para ser frade carmelita. E eu comecei esse discernimento lá, quando eu fazia estava ainda na 7ª, 8ª série, com a ajuda das irmãs salesianas, da irmã Petronia Leizoni, que morava aqui na Vila União. E aí eu nunca entrei para ser carmelita, mas conheci essa comunidade que tinha chegado no Brasil em janeiro de 1994, a comunidade Oásis da Paz, que agora tem uma casa aqui em Fortaleza, lá no céu. E com eles eu fiz um discernimento bastante rápido, porque eu já sentia essa vocação para a vida religiosa. E aí eu entrei para ser irmão consagrado deles em 1994. E como eles não tinham casa de formação aqui no Brasil, eu tive que ir para a Itália. E aí comecei o postulantado, depois o noviciado, depois fiz o juniorado, que é os primeiros 3 anos de voto simples. E depois, em 97, eu voltei para o Brasil, passei 2 anos aqui, fui trabalhar na clínica de radiologia do Hospital São Mateus, e em 1999, eu pedi para voltar para a vida comunitária, e aí a comunidade me sugeriu ser mandado como missionário para Jamaica, no Caribe. E aí, em abril de 2000, eu fui para ser missionário. Passei 11 anos como missionário lá. E uma das coisas que eu fazia era ensinar numa escola católica. Então, só depois disso foi que eu fui fazer o seminário propriamente dito, que é o estudo da filosofia e da teologia. E para isso eu fui mandado de volta para Roma para estudar lá. E aí eu me formei em teologia em 2009. E aí voltei para a Jamaica. Da Jamaica eu voltei para casa, porque aí aconteceu uma situação de saúde na minha família e eu tive que decidir voltar para ajudar. E aí me desliguei da vida religiosa. E enquanto eu estava aqui em Fortaleza, eu fui convidado pelo bispo de Nashville para ir conhecer a diocese. E aí eu fui, e aí nós decidimos que depois de um certo tempo, alguns meses, eu entrei na diocese de Nashville em 2012 e fui ordenado diácono em 2013, ordenado sacerdote em 2014. E a partir daí, o senhor está lá desde então? Desde 2012 eu sirvo já em várias paróquias na diocese de Nashville. E em relação assim, se a gente puder comparar com o que a gente vive aqui, né, com a paróquia, com
as paróquias em Fortaleza, com as aqui do Brasil mesmo. O que é que o senhor acha, assim, como é que é lá? Tem festa dos padroeiros, tem terço, tem, como é que é mais vivido lá? É o Natal? É a Semana Santa? Você poderia contar um pouco como é que é a vivência lá na paróquia? Uma das coisas que nós temos uma grande graça na Igreja Católica é que a Igreja Católica é igual em todos os lados, né? Em qualquer lugar que você vá do mundo, só muda a língua. Mas tem também o aspecto cultural. A Igreja Católica se expressa dentro da cultura de cada país. A missa é a mesma, os sacramentos são os mesmos, as devoções são as mesmas, mas dentro da cultura de cada país. A experiência dos Estados Unidos que eu tenho é que lá na parte sul de onde eu venho, a igreja é muito vibrante. Então tem tudo isso aí, tem festa de padroeiro, tem adoração, pouco a pouco as paróquias estão implementando a adoração perpétua, tem a devoção a Nossa Senhora, terços, a Divina Misericórdia, adoração de 24 horas, nas paróquias que não tem adoração perpétua, tem adoração de 24 horas. Por exemplo, na minha paróquia, na paróquia que eu sirvo agora, nós temos hora santa nas terças e nas quartas-feiras, 1 hora e 15 minutos. E nas quintas-feiras, das 7h30 da manhã até a sexta-feira, às 6h30 da manhã, tem adoração contínua. Então, a igreja fica trancada, mas quando uma pessoa... Porque nos Estados Unidos, uma das coisas que é diferente daqui é que para você ser considerado oficialmente parte da paróquia, você precisa se registrar. Então, tem um registro de paroquianos. Então, quando a pessoa é registrada, uma das coisas que nós fazemos é nós damos um código para a porta da igreja. E qualquer paroquiano, ainda que a igreja seja trancada, qualquer paroquiano pode entrar na igreja a qualquer hora do dia ou da noite. Então, como nós temos 24 horas de adoração, 23 horas de adoração, das quintas para as sextas-feiras, as portas ficam trancadas por questão de segurança, mas todos os paroquianos têm o código da porta lateral e eles podem entrar na igreja. Então, é muito parecido com aqui. Os grupos, as pastorais, tem muita assistência social. Por exemplo, na minha paróquia nós temos 3 ministérios de assistência social para a comunidade. Por exemplo, nós ajudamos aos pobres com as contas. Não, pessoas que têm problema para pagar aluguel, problema para pagar luz, nós ajudamos. Nós também temos um projeto de comida para os pobres. Então, 3 vezes por semana, as pessoas podem vir e nós fazemos um mercantil, né, uma cesta básica, e entregamos para quem vier. Não importa de que religião, de que cor, a gente não pergunta a filiação religiosa. Então tem todos esses projetos sociais, mas também tem muitos projetos de educação religiosa, de aprofundamento da fé, de serviço. Eu devo ter mais ou menos uns 500 voluntários na minha paróquia. E a minha paróquia também tem uma escola. Nós também temos 400 estudantes do ensino médio na minha paróquia também. E como é que o senhor acha, assim, para cada família, existe essa também a visita às famílias lá nas paróquias? Uhum. Nós fazemos a visita às famílias de várias maneiras. Uma delas é a visita pessoal do pároco ou dos padres. A família convida, os párocos vão visitar. E também tem a Legião de Maria, que faz muita visita domiciliar. Eu tenho um pequeno grupo de legionários que faz visita domiciliar. Eu também tenho a graça de ter 3 diáconos permanentes na minha paróquia. Nós somos 3 sacerdotes e 3 diáconos, porque a minha paróquia é bastante grande. São 2 municípios. Então, os diáconos também fazem muita visita domiciliar. E nós temos um grupo que se chama os Cavaleiros de Colombo, que é um grupo católico de homens que também ajuda muito nessas visitas. Então, de certa forma, nós conseguimos ter uma ideia e ter um conhecimento da realidade das famílias através desses diversos momentos e de diversas possibilidades que existem de contato fora da igreja, fora do centro paroquial, que é visitando também as famílias. Os sacerdotes, os diáconos e muitos leigos fazem visitas domiciliares. Nós também temos 2 hospitais dentro do território da paróquia, e um é o Hospital Católico, que também nós prestamos assistência. A gente vê também muito essa assistência às famílias
aqui pelos ministros de Eucaristia, né? Uhum. Lá vocês também têm os ministros de Eucaristia? Nós temos, mas nos Estados Unidos a diferença dos ministros de Eucaristia é que tem ministros que especificamente servem só nas missas e ministros que servem somente na visita aos doentes. E aí, aqui, por exemplo, pelo que eu sei, os ministros de Eucaristia, eles fazem as duas coisas, né? Lá nos Estados Unidos, você pode escolher querer ser ministro de Eucaristia só para servir nas missas ou ministro de Eucaristia que serve visitando os doentes. Então essa também é outra possibilidade, porque nós temos mais ou menos 26 ministros de Eucaristia na minha paróquia que servem somente visitando os doentes. Então eles visitam, eles procuram saber qual é a situação, se a pessoa precisa de confissão, de unção dos enfermos, e aí eles entram em contato conosco e um dos padres vai dar unção, ouvir as confissões, dar unção dos enfermos, e aí depois disso os ministros começam a levar a Eucaristia regularmente para aquela pessoa. Padre Cristiano, o senhor sendo um padre brasileiro aqui de Fortaleza, né? A gente, aqui no Brasil, a gente tem nossas dioceses. Durante algum tempo, eu até tinha comentado com o senhor que tinha um padre da diocese lá de Pernambuco, que era o padre Walter, que celebrava na Vila União, mas aí ele foi chamado pela diocese dele para voltar. Então, quer dizer, não é ser padre, né, como ser um leigo. Hoje eu estou aqui no Ceará, amanhã eu posso ir para os Estados Unidos e depois eu volto para o meu Ceará. No caso do padre, não é assim, né? Ele deve obediência ao seu bispo da sua diocese. O senhor agora não pode simplesmente chegar e dizer, agora eu quero ir para o meu Ceará e vou voltar para o Ceará, não vou mais participar da minha diocese em Nashville. Não é assim, né? Não. O sacerdote é ligado à diocese onde ele foi ordenado. Tem um termo técnico canônico que nós chamamos que é incardinação. Ou seja, um sacerdote ou um diácono permanente que é ordenado na Arquidiocese de Fortaleza, ele é parte da Arquidiocese de Fortaleza. Eu fui ordenado e sou incardinado na Diocese de Nashville. Então, eu faço parte daquela diocese. Se eu, por alguma razão, quiser voltar para o Brasil, os dois bispos vão ter que entrar em um acordo. E o meu bispo vai ter que me liberar e o bispo o arcebispo de Fortaleza vai ter que me aceitar. Se os dois bispos entrarem em um acordo, tem um processo canônico de desincardinação e incardinação, e aí eu posso vir. Mas não, eu não posso simplesmente decidir, eu vou voltar para casa e agora eu vou ser padre aqui de Fortaleza. Não, existe um processo, porque nós ficamos ligados, intrinsecamente ligados com a diocese que nos ordena, com esse processo de incardinação. Então, em alguns casos, existem padres que são transferidos, mas aí eles passam por esse processo canônico que a gente chama de desincardinação e incardinação. E o senhor sendo pároco lá na paróquia de Santa Rosa de Lima, quem é Santa Rosa de Lima? Santa Rosa de Lima foi uma santa que viveu no século XIII, mais ou menos, né? Acho que foi, se eu não me engano, na cidade de Lima, no Peru. Ela é contemporânea de São Martim de Porres e era uma leiga da ordem dominicana. Ela não era religiosa, ela era da ordem terceira dominicana. E o ministério dela foi sempre cuidar dos doentes e dos pobres. Então, Santa Rosa de Lima foi conhecida na cidade de Lima como essa grande promotora do cuidado pastoral com os pobres e com os doentes. E aí foi canonizada e se tornou conhecida no mundo inteiro. E como era da ordem terceira dominicana, ela é considerada parte da tradição e do depósito de santidade da ordem de São Domingos de Gusmão. E lá na sua paróquia, as missas são diárias? Nós temos, alguns dias da semana tem 2 missas. Nós somos 3 sacerdotes, 4 diáconos e 4 freiras. Tem umas irmãs dominicanas que ajudam na escola. Então, só na segunda e na sexta-feira tem uma missa só, às 7 horas da manhã, porque a missa é sempre antes de começar as aulas. O colégio abre às 7h30. E nos outros dias nós temos 2 missas. Como nos Estados Unidos tem uma afluência muito grande de latino-americanos, nós temos missas também em espanhol. Então, nas terças-feiras,
nós temos uma missa em inglês de manhã e uma missa em espanhol à noite. Nas quartas-feiras, nós temos 2 missas em inglês. Na quinta-feira, por causa da adoração, nós temos missas só de manhã, mas temos confissões à tarde. E na sexta-feira temos missas só de manhã, uma missa de manhã. Já no final de semana, no sábado também temos uma missa de manhã. Mas as missas do domingo, começando com as missas pré-festivas, são 7 missas. São 5 missas em inglês e 2 missas em espanhol. E o senhor celebra em inglês ou espanhol? Nas duas línguas. Graças a Deus eu aprendi algumas línguas. Então nós somos 3 padres, eu sou daqui do Brasil, tenho um padre do México e tenho um padre da Índia. E eu e o padre do México, nós falamos as 2 línguas. Então celebramos missa nas 2 línguas. E lá na sua diocese também tem a missa de sempre, que é rezada em latim? Em alguns lugares. Eu, por exemplo, aprendi a missa em latim e rezava a missa em latim, rezo ainda privadamente. E na paróquia anterior onde eu estava, eu oferecia a missa em latim 2 vezes por semana. Mas com essa restrição que o Papa Francisco fez, eu não posso trazer a missa para a paróquia que eu vim. Então, eu não posso celebrar a missa pública na paróquia que eu estou, porque o Papa restringiu a missa a alguns lugares específicos. Então, na minha diocese tem 2 paróquias que celebram a missa, que a gente chama de missa tridentina, mas realmente não é a missa tridentina, porque não é a missa do Concílio de Trento. É a missa que foi autorizada pelo Papa São João XXIII, que é do Missal de 1962. Então nós chamamos forma extraordinária, não? Do rito romano, que é a missa em latim que a gente conhece. Mas muita gente confunde a expressão tridentina, porque a missa de tridentina é a missa de Pio V, de São Pio V. E a missa que a gente celebra em latim hoje é a missa de São João XXIII, que é a missa de 1962. Padre, nesse tempo que o senhor tem sido padre, e antes mesmo, com a sua experiência aí, de ser uma pessoa católica, o senhor já presenciou algum milagre? Eu já presenciei algumas coisas que eu acho que foram milagres. Por exemplo, na paróquia onde eu estava, algumas pessoas documentaram em vídeo um fenômeno durante a missa. E aí vieram me mostrar depois. E o fenômeno foi, no momento que eu elevei a hóstia, não para ser adorada, não existe nenhum tipo de luz elétrica naquela igreja, nem no chão atrás do altar, nem abaixo do altar. Tem algumas igrejas que colocam luzes embaixo do altar. E no momento que eu elevei a hóstia, apareceu uma luz muito grande na região do meu tórax e iluminando a Eucaristia. E algumas pessoas gravaram isso em vídeo, inclusive tem fotos, tem vídeos por aí. Mas outras coisas que a gente não vê. Por exemplo, teve uma situação em uma paróquia, na paróquia que eu estou agora, que o sacristão não colocou hóstia suficiente para a Eucaristia. E eu olhei para as âmbulas, vi, não tem hóstia suficiente consagrada para dar comunhão a todo mundo. Então eu disse, Senhor, tu vai ter que fazer alguma coisa aqui, né? E eu continuava dando Eucaristia. E chegou ao ponto que eu tinha que quebrar a hóstia. Mas, a um certo ponto, eu olhei para o povo na fila e olhei para a minha âmbula e vi que tinha suficiente hóstias e continuei dando a hóstia inteira para as pessoas e as hóstias não acabaram. Inclusive, quando os ministros da Eucaristia voltaram para o altar, tinha mais ou menos umas 20 hóstias ainda na âmbula. Padre, a gente que é católico, né? A gente sabe, assim, que a nossa igreja é a verdadeira, mas que existem também outras religiões. E que nosso povo também, ele é um pouco, assim, ignorante na fé. Pode não ter vindo de uma família que tenha ensinado o suficiente de catequese, talvez a catequese não tenha sido suficiente mesmo. O que é que o senhor poderia dizer para aquelas pessoas que são católicas, vão para a missa aos domingos e durante a semana vão para outras religiões, por exemplo, vão para igrejas evangélicas assistir culto, ou até mesmo vão para centros de umbanda ou para espiritismo? O que é que o senhor diria para essas pessoas? Se convertam. Nós sabemos que a plenitude da fé está na Igreja Católica, né? Basta a gente estudar um pouco a Lumen Gentium. Tem sementes de fé em todas as religiões, mas a plenitude da fé está só na Igreja Católica, porque foi a igreja deixada por Jesus Cristo. Então, nós não podemos ser aquilo que eu chamo de católicos raimundos.
Quais são os católicos Raimundos? Espero que meu pai não escute, porque o nome dele é Raimundo. Católicos Raimundos são aqueles que estão com um pé em Deus e um pé no mundo, né? Nem são uma coisa, nem são outra. Nós não podemos ser católicos Raimundos. Nós não podemos estar com um pé aqui e um pé lá. Nós temos que estar com os dois pés firmes em Cristo. E se nós sabemos que a plenitude da fé foi dada como presente à Igreja Católica, está em outras igrejas saltando como macacos, porque às vezes nós parecemos também católicos macacos, né? Estamos saltando de galho em galho. Nós estamos perdendo a possibilidade de deixar que o Espírito Santo nos convença e que nos faça crescer e ser santos. Uma pessoa que está sempre pulando de galho, procurando, nunca vai achar, porque um dia a gente precisa decidir. É certo que nós precisamos respeitar todas as religiões, nós precisamos respeitar a profissão da fé de outras confissões, mas nós não podemos deixar de ser profetas e de anunciar que a plenitude da fé foi dada à igreja deixada por Jesus Cristo. E se nós estudamos bem a fé católica, nós vamos descobrir que a igreja deixada por Jesus Cristo, vou usar a expressão da Lumen Gentium, da exortação apostólica sobre a igreja. Os padres do Concílio Vaticano II dizem isso. A igreja deixada por Jesus Cristo reside na igreja católica. Então, a única opção é ser católico. Não é que não existe salvação em outros lados. Não, até 1965, nós dizíamos que a salvação existe só na igreja católica. Hoje já não se diz mais isso. Mas a plenitude da fé existe só na igreja católica. Por isso que eu digo, irmão, minha irmã, se converta. Bote os dois pés na igreja católica. Firme os dois pés em Cristo e na igreja católica. E você vai ver que você não vai precisar estar saltando e procurando. Porque em Cristo e na igreja católica você vai encontrar a plenitude da fé. E com a plenitude da fé você vai encontrar também a felicidade, a liberdade e a santidade. Padre, assim, eu acho que a vocação natural do ser humano é se casar e ter uma família. O que o senhor diria para aquele jovem que está ainda decidindo a sua vocação, que está pensando em talvez ser padre, para aquela moça que talvez esteja pensando em ser freira? Porque a vocação, para mim, na minha cabeça, eu acho que para muitos, a vocação natural é ter uma família. O que o senhor diria para essa pessoa que está querendo ser padre, ou para aquela mulher que quer ser freira, mas que está achando que isso é meio complicado? Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? A primeira coisa que eu tenho que dizer é que tenham calma. A pressa é inimiga da perfeição. Eu me lembro que quando eu cheguei para o padre Frota, que era o pároco da Vila União, na época que eu comecei a pensar em ser padre, e disse para ele que talvez a minha vocação seja o sacerdócio. Ele já quis me levar para o seminário, me fazer conhecer o propedêutico, o ano propedêutico, e conhecer o seminário. Eu disse, padre, se Jesus realmente está me chamando, ele vai ter que esperar, porque eu não vou entrar no seminário antes de terminar o 2º grau. Isso me deu tempo para experimentar outras vocações. Chegou um ponto no meu discernimento vocacional que o meu diretor espiritual me disse, olha, dá uma pausa nesse discernimento vocacional e procura uma namorada. E aí eu tive 3 namoradas, uma de cada vez, mas tive 3 namoradas. E aí depois, isso até 1992, e aí depois de 92 a 94 eu fiquei só de novo, pedi para fazer um voto de celibato privado, e aí acabei decidindo entrar. Mas a primeira coisa é não ter pressa. A outra coisa é manter o coração e a mente abertos ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai dizer. Porque nós não chamamos a nós mesmos. A vocação, seja ela qual for, a vocação ao matrimônio, a vocação ao celibato, a vocação à vida religiosa, ao sacerdócio, são por iniciativa de Deus. Porque a gente diz, por causa de Gênesis 2, a gente diz que a vocação natural do ser humano é o casamento. Mas alguns Deus não chama para o casamento. Alguns Deus chama para ser, aquilo que São Mateus chama, eunucos por causa do reino de Deus. Então, a viver a experiência da castidade no celibato. Porque a castidade também se deve viver no matrimônio, né? Mas a castidade no celibato. Então eu digo, primeiro,
ter calma. 2, deixar o coração e a mente aberto. 3, não ter medo, porque às vezes o medo, tanto da sociedade que não vai entender, ou o medo das consequências de entrar no seminário ou entrar em um convento, a questão dos votos, pode ser um medo. E a outra coisa, última coisa que eu acho que uma pessoa deve ter é honestidade. Ser honesto consigo mesmo. Porque eu digo, eu poderia ter me casado e ter formado uma família, porque eu cheguei a me apaixonar e tudo. Mas como não era aquilo que eu era chamado por Deus a viver, eu devia ser honesto o suficiente para admitir que não era o meu caminho. Que Deus me estava chamando para uma coisa diferente. Melhor, pior, não tanto. Porque se nós não tivermos famílias santas, não vamos ter sacerdotes nem religiosos santos. A santidade da pessoa é uma iniciativa de Deus, mas é fomentada na família. Então nós precisamos investir na santificação das famílias. Mas a honestidade de chegar a um certo ponto e dizer, já experimentei tudo eu posso, mas nem tudo me convém, deve também manter aquele limite, e dizer, não, eu creio que Deus está me chamando para esse tipo de vida. E dar um passo. E o passo é um passo na fé. Uma das expressões mais bonitas que eu aprendi estudando os documentos da igreja foi também da Lumen Gentium. Quando a Lumen Gentium fala de Maria, no capítulo 8, a Lumen Gentium diz que Maria viveu a obediência da fé. Por isso Maria é o exemplo, é o modelo da igreja, porque ela viveu a obediência da fé. Ela disse sim não sabendo, ela sabia que consequências ia ter o sim dela, mas ela não sabia onde Deus ia levar. A mesma experiência de Abraão, dá um passo na fé. E dar um sim à vocação religiosa ou sacerdotal é um passo na fé. Mas um passo na fé que deve começar lá no começo, quando eu sinto o primeiro chamado e eu faço o caminho. Porque depois, hoje eu posso dizer, eu já estou nesse caminho por muitos anos, vão ser 30 anos o ano que vem, e 9 anos de sacerdócio. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Por quê? Eu também posso dizer que eu não vou, se eu entrar em crise, não vai ser culpa da igreja, não vai ser culpa do mundo. Não, porque eu passei esse tempo inteiro me preparando e aprendendo, reconhecendo e aceitando as consequências de seguir a Cristo. Eu posso seguir a Cristo como casado, eu posso seguir a Cristo como solteiro, como sacerdote ou como religioso. Aquilo que Deus me pediu foi a seguir a Jesus como sacerdote. Eu sabia e sei das consequências. E todos os dias eu sou chamado a renovar o meu sim. Porque aí tem dias que são altos, tem dias que são baixos, né? Tem altos e baixos em todo tipo de vida. Mas isso não pode nos deixar, nos amarrar. Isso deve ser mais um incentivo para nós continuarmos em frente no nosso caminho. Dando um sim consciente. Uma das mensagens que eu gosto mais de escutar é aquele poema de Michael Coste, um francês, que dizia: na minha humanidade, lentamente, humildemente, conscientemente, eu te renovo o meu sim. Na oração do sacerdote. Padre, a gente também vê, pelo menos aqui no Brasil, que as nossas liberdades estão cada vez mais sendo assim cerceadas, né? Nas redes sociais a gente não pode falar certas palavras. Aqui estão querendo se meter também o que é que o pastor lá na igreja evangélica pode falar, o que é que o padre lá na igreja católica pode falar. A gente não pode falar muito assim sobre que o homem nasceu para a mulher para o homem, que o casal é homem e mulher, que é o matrimônio da igreja católica. A gente não pode falar muito de interrupção de gravidez, porque a gente agora já está proibido de falar aquela palavra aborto, né? Lá nos Estados Unidos, o senhor também vê que estão cerceando também a liberdade de falar? Nós falamos de liberdade religiosa, né? Lá nos Estados Unidos. Tem uma emenda da Constituição nos Estados Unidos que defende as liberdades religiosas. Mas sim, existe. Mas o que eu penso que está passando nós estamos voltando ao tempo da perseguição. Nós tivemos o tempo dos mártires, nos primeiros séculos da igreja, que defenderam a fé com o próprio sangue. Nós estamos voltando agora ao tempo dos novos mártires. Porque cada vez que a fé é perseguida, significa que a fé incomoda.
A fé sobre o homem, a fé sobre Deus e a fé sobre o mundo. Se nós colocarmos essas três coisas juntas, nós vamos ver que hoje aquilo que era o plano de Deus para a humanidade está sendo deturpado. E a própria humanidade está tentando se convencer de que o que é certo é errado e que o errado é certo. Que o que é pecado não é e o que não é, é. Por quê? Porque nós estamos entrando numa confusão entre a palavra liberdade e a palavra libertinagem. Então, que como cristãos, nós temos a obrigação de ser vozes proféticas. Pelo nosso batismo, nós recebemos essa vocação profética. O que significa ser profeta? Hoje, como a própria palavra de Deus do 20º domingo do tempo comum nos convida, nós precisamos juntar a palavra misericórdia da segunda leitura, o acolhimento da primeira leitura e a intervenção de Deus na insistência da oração do Evangelho. E nós precisamos viver a verdade da nossa fé, a proclamação da verdade com humildade, com acolhimento e com misericórdia. Mas nós não podemos mascarar a fé, porque não se pode. Ok, vai chegar um tempo onde, já está aqui talvez, o tempo onde nós vamos ser realmente, fisicamente perseguidos por causa da verdade. Mas não foi isso que os mártires dos primeiros séculos fizeram? Deram a vida pela verdade? Então agora nós vamos ver quem são os verdadeiros cristãos. E nós precisamos nos posicionar. Não é no sentido de atacar, mas é no sentido de profetizar. E eu acho que a primeira coisa que nós precisamos é ser santos. Porque se nós formos ver a vida dos santos, eles falaram mais com a vida do que com as palavras. Padre, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria só de lembrar algumas coisas da história da paróquia, porque eu comecei a me envolver com a paróquia da Vila União em 1983, no ano depois da minha primeira comunhão, como coroinha. Eu tinha 2 amigos no colégio, eu estudava naquela época no Aurélio Câmara, e tinha 2 amigos de classe que já eram muito envolvidos na paróquia. Eu não era, eu vinha só para o catecismo e vim para o catecismo na Capela de Santa Luzia, porque eu fiz o catecismo para a primeira comunhão na Capela de Santa Luzia, quando já era aquele prédio meio estranho de Combobó, antes dessa igreja que a gente vê hoje. E esses meus amigos me convidaram porque tinha um grupo de perseverança na paróquia, com a dona Ozenira. E esse grupo de perseverança fazia teatro, fazia a via sacra, só com criança. E eu fui e comecei aí. Depois daí entrei nos coroinhas e foi nesse grupo de coroinhas, com o Padre Frota, que eu comecei a discernir realmente a minha vocação. Mais ou menos em 85, eu acho, chegou a irmã Petronila Isoni, a italiana, nas Irmãs Salesianas. E com ela eu trabalhei muito mais aprendendo a ser catequista. Tanto que, aqui na Paróquia da Vila União, a pessoa que me ensinou a ser catequista foi a Edith Alves, que Deus a tenha. A Edith me ensinou a servir como catequista. Primeiro como auxiliar, depois como catequista. E quando a irmã Petronila saiu da paróquia, porque ela adoeceu, saiu da coordenação da catequese, o padre pediu para eu ficar no lugar dela. E aí a gente fez um caminho também de formação das catequistas aí. A Paróquia da Vila União, ela vem de uma longa história de muito esforço do povo para que a gente tivesse a paróquia que nós temos hoje. Eu me lembro que quando eu comecei a ir para a missa diária, só tinham 5 pessoas na igreja. E geralmente eram senhoras idosas. Eu acho que eu era a pessoa mais nova que tinha na igreja. Hoje a gente vê uma missa diária aqui na paróquia cheia de gente, parece missa do domingo, mas no meu tempo era muito pouca gente que vinha. E pouco a pouco nós fomos envolvendo, fomos criando possibilidades. As irmãs salesianas ajudaram, as pastorais da paróquia, na época que eu trabalhava na Paróquia da Vila União, tinham 24 pastorais na paróquia. Eu me lembro uma coisa muito importante para a paróquia inteira, foi quando nós fizemos o projeto da nova Capela de Santa Luzia, que foi mais ou menos em 1992, o Padre Frota, junto com um grupo e com um grupo da família que cuidava da Capela de Santa Luzia, formamos um comitê e trabalhamos para ter a Capela de Santa Luzia que nós temos hoje. Momentos importantes também foi o momento da minha crisma, 1986, eu fui crismado
pelo Dom Geraldo Nascimento, que eu já soube semana passada, que estão começando o processo de beatificação dele, né, que foi o bispo auxiliar aqui de Fortaleza. No período que eu trabalhava na paróquia, nas pastorais, o nosso arcebispo era Dom Aloysio Lochaide, e tive a oportunidade de conhecer o Dom Aloysio, de visitar ele umas 2 vezes quando ele vinha visitar a paróquia. Mas a mensagem que eu quero deixar é que uma paróquia, na palavra paróquia do latim, ela é um pouco ambígua, não? Ela pode ter a ver com uma comunidade, mas no latim clássico ela também significa ter uma mente muito quadrada, né? Aquilo que eu quero dizer para finalizar, agradecer a vocês por essa oportunidade, é que numa paróquia nós precisamos manter o coração e a mente abertos a Cristo. Porque, como eu disse na homilia hoje, só encontrando a Cristo é que nós vamos ser capazes de encontrar uns aos outros, de promover os talentos dos outros. Um dos perigos numa comunidade cristã é que a gente às vezes pensa que um ministério, um projeto, uma organização vai depender só de nós. Uma coisa que eu aprendi com o Padre Frota na Vila União foi que nós precisamos reconhecer, promover, formar e enviar o talento dos outros. Na minha paróquia, hoje, eu procuro fazer isso, que eu aprendi lá nos anos 80, quando eu tinha só 14, 15 anos, 16 anos, com o Padre Frota. Eu procuro descobrir, discernir, formar, valorizar e promover o ministério dos outros. Se nós fizermos isso, o Evangelho vai continuar sendo proclamado mesmo depois da nossa morte. E a paróquia vai continuar sendo um coração vibrante dentro da comunidade, dentro de um bairro, mesmo depois que os padres se vão. Porque os padres mudam, né? Eu estava numa paróquia por 6 anos, depois o bispo me mandou numa paróquia, passei só 4 anos, agora eu já estou na 3ª paróquia, um ano e pouco. Os padres mudam. Se a comunidade é uma comunidade fundada realmente ao redor de Cristo, e quando eu falo de Cristo, falo da palavra de Deus, falo da Eucaristia, da adoração, dos sacramentos bem preparados e bem celebrados, essa comunidade vai continuar sendo uma comunidade vibrante, uma comunidade atuante, uma comunidade evangelizadora, mesmo que as pessoas mudem. Então, mantendo o nosso olhar fixo em Cristo, mantendo o nosso coração aberto a Cristo, a gente vai conseguir discernir, promover, formar e enviar os novos talentos, as novas gerações de cristãos que vão continuar o ministério de Cristo no mundo, nessa paróquia. Padre, o senhor podia então finalizar com a sua bênção? Sim, com certeza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa Mãe Santíssima, a Rainha do Universo, a Rainha da Igreja, a Mãe de todos os cristãos, que Deus Todo-Poderoso vos bendiga, abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, pessoal, por ter participado até aqui desse episódio. Obrigado, Padre Cristiano. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vocês e ao ministério de vocês.